Tá certo. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos. A todos que já chegaram, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de quartas-feiras à noite. É o encontro dos trabalhadores, dos assistentes, dos participantes das nossas sessões públicas, dos frequentadores da nossa casa tão querida, que é a Congregação Espírita Francisco de Paula. Então, sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se desde já, abraçados carinhosamente pelos trabalhadores da casa, porque quando estamos juntos, com pensamentos e sentimentos, nesse momento, estamos nos conectando com os trabalhadores da casa. E eles, assim como quando nós estamos nas sessões públicas, vêm carinhosamente até nós, né? No átimo de um pensamento, né? Na velocidade de um pensamento. E nos atende, nos envolve, faz tratamentos espirituais. Gente, nós temos que ver que os espíritos também, né? Os trabalhadores são flexíveis, né? O convite é sempre para que a gente esteja juntos na casa, porque aí a gente sai do nosso ambiente, está num ambiente completamente diferente, né? Amparado ali. Mas nesse momento em que nós não podemos fazer isso, naturalmente os trabalhadores sabem, né? Os bondosos espíritos sabem e vêm nos atender, né? Em nossas necessidades. Nós vamos nos preparando, mas antes de nós começarmos, vou perguntar se a Márcia vai colocar para a gente um convite. Alguns de vocês já participam dos vários grupos que a casa tem, né, no WhatsApp, mas aqueles que ainda não participam ou não tiveram oportunidade de ver, a Márcia estava mexendo ali. Não sei se ela vai conseguir colocar para a gente. Eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Tá bom. Eu vou ver se eu consigo. Vamos ver, né, Vamos se for adiantando. possível. Enquanto a Márcia vai preparando, o que ela vai colocar lá é uma coisa bem rapidinha, de um aviso que nós vamos dar já já. Enquanto isso, nós vamos preparando o nosso ambiente espiritual. Eu trouxe para hoje a gente ver como um pedaço de papel, né? Aqui está muito claro. As mensagens, quantas mensagens nós recebemos, vemos no centro, são distribuídos por vários centros, nas livrarias espíritas, né? Essa mensagem que eu vou ler se encontra no livro do Divaldo, né? Do médium Divaldo Franco, e foi ditada pelo espírito Marco Prisco, e se chama Desafios da Vida. Encare a enfermidade como fenômeno natural. Toda máquina sofre o inevitável processo de desgaste e o corpo humano não foge a esse impositivo. Enfrente as situações difíceis com serenidade. O problema-desafio merece maior soma de raciocínio para ser solucionado. Reserve-se a atitude nobre nos múltiplos empreendimentos da vida. Atuar com altruísmo nos momentos comuns é trivial entre todas as criaturas. Permita-se a ensancha de elevação, não recusando as tarefas difíceis. O homem que almeja lograr as estrelas educa-se para a conquista das cumeadas. Valorize o esforço dos outros sem excogitar do que eles poderiam fazer a mais e deixam de realizar. O crítico, quanto mais, possui visão defeituosa. Mantenha o clima de otimismo por onde você transita. Há muito desencanto que pode ser modificado mediante a simpatia de alguém. Promova a palavra edificante, favorecendo a conversação com temas salutares. O verbo que levanta os ideais, quando desprezado, fomenta a mágoa e o crime. Descubra no seu serviço a emulação para executá-lo com prazer.
O tempo passa de qualquer forma, sempre melhor quando vivido com alegria. Proponha-se a não combater ninguém. O mal é a meta que lhe cumpre vencer, e os que lhe tombam nas malhas são oportunidades para exercitar o bem. Cumpra com os seus deveres disciplinadamente. Faça mais. Adicione aos compromissos normais o abençoado ministério da caridade, sendo para seu irmão o que dele você gostaria de receber. A vida a todos solicita vitórias. Somente aqueles que se conscientizam das próprias responsabilidades e se resolvem por atendê-las atingem o êxito da paz com superação de si mesmos. Marco Primo. Desafios da vida. Quantas reflexões importantes para nós. Bom, queridos irmãos e irmãs, eu esqueci de perguntar, desculpa, Gustavo, se você gostaria de algum trecho específico do Evangelho para ser lido Não, na noite de hoje. Não? Tá ótimo. Depois eu faço referência aos trechinhos que eu quero. Tá bom. Cristina Oliveto, tudo bem, querida? Você poderia ler um trechinho do Evangelho para nós? Márcia Val, você conseguiu separar o trechinho para a gente? Vou tentar aqui, vou compartilhar, tá? Espera aí que eu estou Tá bom. compartilhando. Vamos assistir, então, se ela conseguir compartilhar. Senão a gente fala depois, não tem problema. Se vocês ouvem. Oi, Ana, tudo bem com você? Só para lembrar de você fazer a inscrição do ENEP, viu? Encontro Estadual da Família Espírita. Ah, é verdade! Eu não posso deixar de me inscrever. Eu soube que o evento vai ser no período do carnaval, ou seja, no próximo domingo, segunda e terça, das 3 às 5 horas da tarde, não é mesmo? Isso mesmo, é simples, fácil, rápido. Você clica no link de WhatsApp e vai direcionado para um grupo. Ah, e estão dizendo também que é gratuito, mas as vagas são limitadas. Perfeito. Não tem custo nenhum, mas se você demorar para se inscrever, você pode não conseguir participar. Lilian, você falou do link, mas cadê ele? Ah, lógico, o link, ó, tá aqui embaixo. Ah, sim. Venha você também participar. Pô, galera, você não vai ficar fora dessa, né? Conseguiram ouvir? Sim, sim. A Pelo imagem menos ficou um uma pouquinho picotada, congelando, mas né? mas o som foi bom. Eu consegui também escutar. Queridos irmãos e irmãs, pois é, Bota o link aí no chat. Nós vamos colocar. Vamos ver se a Márcia consegue colocar. Foi distribuído essa pequena esquete que eu fiz com a Anelisa, da Mocidade, com o intuito de convidar a todos para participar do ENEF, que vai ser o domingo, segunda e terça, são apenas 2 horinhas por dia, na parte da tarde. Então, assim, é um momento gostoso de reflexão, mas precisa de inscrição. A Márcia vai ver, vou ver se a Márcia consegue colocar. Aqueles que não receberam no grupo de WhatsApp, precisa se inscrever. Tem o link. Eu acabei de colocar o link lá no chat. Se não conseguir, eu acho que ele não fica clicável, mas tem como a gente copiar e colar, tá bom? Qualquer dúvida, fala com a gente que nós mandamos. Queridos irmãos e irmãs, então, vamos nos preparando para a nossa prece. O som tá bom? Eu resolvi colocar o fone de ouvido. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos elevar agora o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, de luz e de bondade, e vamos orar. Senhor Deus, Pai bondoso, aqui estamos, Senhor, mais esta noite de quarta-feira, para refletir, para orar, para estar com outros irmãos que pensam de forma semelhante
e que tem esse intuito de renovação de vida à luz dos ensinamentos do Cristo Jesus, aproveitando as explicações de Allan Kardec através da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por esses momentos de paz. Sabemos que são apenas 60 minutos, mas são 60 minutos muito valiosos para cada um de nós que aqui estamos. Aqui estamos com o corpo, a mente e o coração. Que o seu amor envolva cada um dos irmãos aqui presentes, nosso irmão que fará o estudo, aqueles que estão, de alguma forma, às vezes não presentes, mas estão acamados, outros estão internados, direta ou indiretamente ligados a esse vírus que está nesse momento ainda no mundo inteiro. Ampara, Senhor, então, esse nosso encontro, essa nossa reunião, a sessão pública da quarta-feira de noite, à noite, como se lá na nossa casa espírita estivéssemos e que os trabalhadores do bem aqui estejam, junto a cada um de nós, nos fortalecendo, nos auxiliando, trazendo aquele tratamento necessário para corpos, mas acima de tudo, para a alma. Obrigado. Graças a Deus. Graças a Jesus e a Francisco de Paula, damos como iniciado o nosso encontro, a nossa reunião, a nossa sessão da noite de hoje. Vou pedir a Cristina Oliveto que faça a leitura de um trecho do Evangelho e aqueles que desejarem acompanhar, ela vai dizer qual é o capítulo e qual é o item. Por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos ler o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é o 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois retorna para apresentar tua oferta. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, pois antes de apresentar-se a ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e se tiver feito algum mal a um de seus irmãos, é preciso tê-lo reparado. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava conformar suas palavras aos costumes deles. O cristão não oferece dons materiais, espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra o seu irmão. Somente então, sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através destas palavras. Deixa tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se desejas ser agradável ao Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã, pela leitura. E agora nós passamos a palavra ao Gustavo Caldas, que vai trazer o estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Boa noite, irmãos. Como a Lilian falou, capítulo 2, itens 1 a 8, Meu reino não é deste mundo. É um capítulo pequenininho, mas que tem uma importância grande. E tem 3 aspectos que são abordados ali, mais ou menos, que a gente vai procurar conversar com vocês aqui. Estão ouvindo bem com esse tom de voz que eu estou falando? Precisa falar mais alto?
Gustavo, está um pouco baixo. Eu não sei o que vocês estão achando. Eu estou com o fone, mas mesmo assim achei um pouco baixo. Então, vou falar um pouquinho mais alto. Melhorou? Sim, obrigada. Perfeito. Eu vou começar compartilhando com vocês uma imagem aqui para que vocês façam uma pequena análise. Estão vendo aí? O que vocês acham disso aí? Se eu chegar e falar para vocês e quiser explicar para vocês o que é isso que está sendo mostrado na tela aí. Isso é uma equação, certo? Uma fórmula. Vai adiantar eu querer explicar? Nem posso, porque eu também não entendo, mas ia adiantar se eu quisesse explicar para vocês o que está aparecendo aí na tela. Segundo eu descobri, porque eu peguei isso na internet, isso aí é a equação do bóson de Higgs, que é a partícula da criação, a partícula divina que foi pesquisada, etc. Mas pode-se ver que ela é algo complexa e que, se eu tentasse explicar isso, para quem não é matemático, e matemático de alto nível, não ia adiantar, certo? Isso serve de introdução ao nosso bate-papo de hoje, aqui, ao nosso estudinho. Por quê? Jesus falou lá, né, meu reino não é deste mundo, quando foi inquirido por Pôncio Pilatos. E o que ele quis dizer com isso, e por que ele não elaborou mais, não aprofundou essa frase dele para explicar o que ele quis dizer, né? Então, esse é o primeiro ponto do capítulo, que trata sobre essa questão da compreensão da vida espiritual, da vida após a morte, né? Então, qual é a lei fundamental, não do espiritismo, mas a lei divina fundamental para nós que é feita? É a lei do progresso, certo? Todos nós existimos para progredir. Fomos criados todos espíritos simples e ignorantes, e a partir daí vamos desenvolvendo nossa caminhada de evolução, progredindo sempre, que a gente sabe que para trás não se anda, certo? E vamos trabalhando, enfrentando nossas provações, fazendo nossas besteirinhas, errando bastante, porque é da natureza nossa errar bastante, fazendo nossas más escolhas, as quais temos que pagar depois, através das expiações. E nós, espíritos, sabemos, né, quando nós temos uma convicção, né, de que isso se dá através das sucessivas reencarnações. Agora, como se dá esse progresso? Ele se dá em dois níveis, né? Você tem o progresso intelectual, que é o de conhecimento, de estudo, etc. E você tem o progresso moral, que é, de certa forma, o mais importante, porque é aquele que está mais ligado à questão espiritual, realmente, né? E esses dois evoluem. Você vai, quando progride, quando você está evoluindo, você vai indo nos dois. Mas eles não andam necessariamente, ou até dificilmente, no mesmo nível, né? Você vai o outro fica um pouco para trás, depois o outro vai alcança, talvez passe um pouco, né? Um ou outro, conforme o caminho que cada um de nós escolheu para trilhar na sua evolução. De certa forma, a gente pode dizer que o intelectual é um pouco mais fácil, entre aspas, porque ele é mais em cima da questão de estudo e, como a gente sabe que cada encarnação em cada encarnação você vai mantendo o que você aprendeu nas encarnações anteriores, embora não conscientemente, mas está ali, porque é do espírito. Você vai, cada encarnação, agregando um pouco de conhecimento, agregando um pouco de experiência, e você vai evoluindo mais, entre aspas, facilmente do que no moral, porque o moral precisa daquele conhecimento próprio, né? Do conhecimento dos seus erros, de entender e aceitar os seus erros, de trabalhar para superá-los, para que a gente possa dar os grandes passos de evolução, que são os passos pelo lado moral. Então, acontece muito de o intelectual estar à frente do moral. Mas, se a gente parar para analisar a evolução do mundo, e a própria Bíblia nos dá uma boa noção disso,
a gente consegue perceber que, né, 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, a humanidade, de maneira geral, estava num nível de evolução intelectual bem mais para trás, né? Então, existe uma questão que é você proporcionar, dar uma proporção no ensino que você faz, no estudo que você faz, naquilo que você procura estudar com alguém, em relação à capacidade da pessoa, que é o exemplo que eu dei dessa equaçãozinha, dessa fórmula que eu mostrei no início. Não adianta você querer avançar demais em algum assunto quando a pessoa que está recebendo aquele ensinamento, recebendo aquele conteúdo, vamos dizer assim, não está preparado, não está capacitado, não está à altura para entender aquilo, né? Então, a humanidade também tem essa evolução conjunta ao longo do tempo, né? Tanto que nós sabemos que estamos agora no limiar de uma grande transformação para nos tornarmos um mundo de regeneração, em vez de um mundo de expiação e provas. Isso quer dizer o quê? Que a média dos espíritos que vão estar encarnados aqui já vão estar bem mais adiantados, principalmente moralmente, né? Nesse caso aí, para poder estar ao nível do planeta, que também evolui. Então, se a gente olha para trás na história que a Bíblia conta para a gente percebe nitidamente a diferença entre o tempo de Moisés e o tempo de Jesus, né? A gente sabe, dentro dos estudos espíritas, que o espiritismo é considerado a terceira revelação, né? Por quê? A primeira teria sido Moisés, com as leis mosaico. Depois veio Jesus, com o Novo Testamento, o Evangelho. E o terceiro seriam os livros do Pentateuco de Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, Evangelho do Espiritismo, etc. Cada um adequado ao nível de evolução que a humanidade está naquele momento. Então, quando você pega lá atrás, em Moisés, a gente pode dizer, de uma certa forma, que a humanidade estava na infância tenra, né? E dificilmente você conseguiria fazer as pessoas naquela época entenderem alguma coisa mais aprofundada do que pura e simplesmente um conjunto de ordens, como os 10 mandamentos, né? Que são determinantes. Não matarás, não cometerás adultério, etc, etc. É como você faz com as criancinhas mesmo, né? E como é que é isso? Você vê que lá atrás, até no Céu e Inferno, tem um pedaço que ele fala, é quando o temor servia de freio para os homens, que eram pouco adiantados intelectualmente e moralmente. É que nem você faz com a criança, quando você fala do bicho-papão, que vem pegar, etc. Não é muito certo, não, né? Mas o princípio é o mesmo. Quer dizer, quando você não tem como explicar e a pessoa não tem como entender as nuances da questão do comportamento, da vida futura, etc., você vai mais pelo medo, né? Não faz porque vai dar problema, você vai se dar mal, não, né? Vai ter algum tipo de punição. Quando Jesus veio, a situação já era diferente. Ele já começou a apresentar uma ideia mais evoluída, dizendo: meu reino não é deste mundo, né? Então, ali ele lançou ideias, mas também não pôde aprofundar, porque também naquela época as pessoas não estavam ainda preparadas intelectualmente e até moralmente para aceitar a ideia de que a verdadeira vida do outro lado, porque o que ele estava vendo, né, como a gente ainda estava com pouca evolução intelectual, o concreto, o material ainda era o que prevalecia, então as pessoas viam o mundo à sua volta, o resto não via. Então, você passar uma mensagem relativa a coisas espirituais que não se via, não se sentia, não tocava a mente nem o coração das pessoas, da maioria das pessoas, né? No próprio Céu e Inferno também tem uma passagem que fala:
né, as delicadas nuances do bem e do mal e dos atenuantes e agravantes de cada comportamento não impressionariam as pessoas naquela época, né? E menos ainda essa questão das penas que não seriam eternas, né? Isso que é o céu e o inferno, que é no livro Céu e Inferno que está isso. Você dissesse, olha, você tem como, se você fizer problema agora, se você fizer errar agora, tudo bem, você tem como consertar depois. As pessoas não entenderiam esse conceito da forma como deveria ser. Então, Jesus lançou as ideias que ele sabia que iam ser desenvolvidas ao longo do tempo, depois da partida dele, até chegar, né, o Espírito de Verdade, a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Então, lá atrás, ele teve que agir como está no capítulo 24, que é o capítulo da candeia debaixo do alqueire, falando-lhes por parábolas, porque ele disse lá atrás, falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, os apóstolos, porque dado vos foi compreender estes mistérios, né? Então, lá atrás, não tinha como ele aprofundar, ele só lançou a ideia. E a ideia veio sendo desenvolvida ao longo do tempo, proporcionalmente à evolução da humanidade e individualmente, né, para cada um, conforme cada um ia dando seus passinhos de aprendizado e de progresso. Até que veio o Espiritismo, né? O Espiritismo veio para consolidar essa ideia que Jesus lançou lá atrás, do meu reino não é deste mundo. Porque quando ele fala meu reino não é deste mundo, ele está falando do quê? Que o meu reino de verdade é onde? É do lado de lá, é na vida espiritual. Porque a gente sabe que a verdadeira vida, embora tudo seja vida, porque é contínuo, mas a vida plena do espírito, onde ele está plenamente no exercício da sua consciência, etc., é quando ele está do lado de lá, não quando ele está aqui encarnado. As passagens encarnadas aqui são passagens rápidas, no conceito de eternidade, né? E com um objetivo específico, que são as nossas provas e expiações, né, de cada um aqui, conforme o seu plano encarnatório. Mas o de verdade é do lado de lá. Então, a essência do reino de Deus é do lado de lá. Por isso que ele fala, meu reino não é deste mundo. Então, quando o Espiritismo veio consolidar isso, e como que ele faz isso? Explicando muito mais tudo aquilo que Jesus falou e nos dando até a prova concreta, porque quem explicou foram os espíritos, né? Kardec foi só o organizador, o compilador, né? Quem mandou as mensagens, quem ditou as respostas do livro dos espíritos foram os próprios espíritos. Então, eles estão demonstrando para a gente, para quem acredita, né, que o mundo espiritual é verdade, é real, está lá e é, como Jesus falou, né, o verdadeiro mundo. Por isso que o mundo deu o reino dele de verdade do outro lado. Tá. Então, esse aspecto de entendimento, de aceitação do mundo espiritual, que é o conceito fundamental de qualquer religião, de qualquer doutrina espiritualista, se consolidou com o advento do Espiritismo. E agora, né? Qual é a segunda parte que o capítulo fala? Sobre os efeitos disso, né? E aí os efeitos disso sobre nós, humanos encarnados aqui no nosso planetinha, né? Porque você pode, entre aspas, de uma certa forma, de maneira geral, dividir em dois grupos. Os materialistas, que não acreditam em vida após a morte, ou seja, não acreditam no mundo espiritual, e os espiritualistas, né? Que pode ser espírita, católico, evangélico, o que for, todos aqueles que acreditam em vida após a morte, ou seja, sabem e aceitam que nós estamos aqui por um tempo e que o que nós fazemos aqui vai ter reflexos do lado de lá. Isso é comum a todas as religiões, né? De uma forma ou de outra. Então, isso faz uma diferença fundamental na nossa vida aqui. Porque a perspectiva é completamente diferente. Nós que sabemos que o nosso mundo é de provas e expiações, quer dizer que esse mundo aqui não é um mundo de felicidade. Então, todos nós que cá estamos vamos sofrer
aqui ou ali, mais ou menos, de uma forma ou de outra, né, vamos ter nossos problemas, porque não estamos aqui a passeio, certo? Então, quem é materialista e só enxerga a vida do lado de cá, porque não acredita que haja nada do lado de lá, vai sofrer muito mais. Porque, para ele, toda a felicidade tinha que estar concentrada desse lado. Então, quando ele não consegue, ele se sente feliz, ele se sente abalado, né? Isso o afeta muito mais profundamente do que aquele que tem no coração a certeza da vida espiritual e do mundo do lado de lá, da vida após a morte. Esse, inclusive, sabendo que do lado de lá a coisa é mais importante, que como ele vai estar lá depende do que ele está fazendo aqui, vai também determinar o comportamento dele do lado de cá, né? Ao passo que aquele que não acredita em nada, por que ele não vai fazer tudo que estiver ao alcance dele, lícito ou não, legal ou não, ético ou não, para alcançar a felicidade material plena que ele acha que é a missão dele aqui, né? Então, vejam como tudo isso tem um reflexo muito grande na nossa vida em sociedade, né? Nos relacionamentos entre as pessoas, na vida própria das pessoas, né? Uma das questões muito importantes que isso afeta é a questão do suicídio, porque quem é materialista, e se tiver num sofrimento profundo que ele não veja como sair dele, por que ele não vai se matar? Se ele acha que vai ser o fim de tudo, né? E aí a gente tem lá um livro muito interessante, que é o Memória de um Suicida, que conta a historinha das pessoas que, infelizmente, chegam a esse ato extremo, seja por um motivo ou seja por outro, né? Mas faz uma diferença gigantesca, certo? E, segundo, faz a gente entender também o porquê das nossas coisas aqui, né? Das nossas questões aqui. Por quê? Sabemos que tudo está ligado à justiça divina. E esse nome divino é fundamental, porque se a justiça divina é a justiça de Deus. Deus tem que ser perfeito. Se Deus é perfeito, a justiça dele não pode ser menos perfeita que ele, certo? Então, a lei de causa e consequência, né, é fundamental. E se nós sabemos e aceitamos, e essa é uma das questões também que, né, para quem pensa, para quem analisa, vai direcionar para o Espiritismo. Se nós analisamos a nossa vida simplesmente aqui, nesse espaço de tempo, por que tantas diferenças, né? Por que alguns sofrem muito mais do que outros? Porque alguns sofrem e, por mais que tentem, não conseguem sair daquela situação de sofrimento? Porque aqueles que nascem já com problemas físicos ou alguma coisa, né, que já é uma aprovação desde cara. Sorte, azar, isso não existe. Se a justiça é divina, sorte e azar não podem estar envolvidos nessa coisa. Então, tem que ter uma questão justa. Tem que ter uma questão justa que leve a pessoa a ter determinadas provas a enfrentar. Essa questão tem que ser anterior, né? Tem que ser uma causa. Mas se a pessoa nasceu com aquilo, ou se ela não fez nada durante essa encarnação para ser a causa daquela questão, essa causa tem que existir, então ela tem que existir antes disso, né? Então, é uma interpretação de lógica que a gente faz. A gente sabe que a justiça divina, para ela, tudo tem que ter causa e consequência. Então, a gente olha para trás, a partir do problema que a gente tenha, não acha a causa dele no nosso universo de visão, que é a própria nossa encarnação aqui, tem que estar antes. É uma consequência lógica. Então, a gente vê como, quando a pessoa faz parte da questão da evolução intelectual, né, que a gente falou, e para e pensa, só faz sentido a justiça divina para ser divina, e ela não pode deixar de ser divina, quando você tem encarnações anteriores, você teve situações anteriores que geraram pendências que têm que ser resolvidas, né? Que são as expiações. Então, tudo isso no conjunto acaba levando aquela pessoa que aceita, que compreende, que pensa, a ter a chamada fé inabalável,
porque ela é apoiada na racionalidade, no raciocínio, né? Então, quando Jesus fala lá sobre meu reino não ser deste mundo aqui, olha quanta coisa, né? Ele era o mestre, não é à toa, que está embutida nessa simples frase, que a gente pode, a partir daí, né, uma coisa puxando a outra, a gente saiu da afirmação dele e vamos analisando com uma coisa puxando a outra para ver até onde que a gente chega. A gente chega no fato de que a nossa fé é inabalável, porque nós entendemos o que a lei divina coloca para nós durante o nosso estado aqui e do lado de lá também, né? Essa é a segunda mensagem do capítulo e a mais importante, inclusive, né? Que a primeira é só a preparação para que a gente possa, efetivamente, entender o ensinamento contido naquela frase de Jesus. Ele está falando para a gente, meu reino não é deste mundo, então tratem de agir de acordo para que vocês cheguem do lado de lá bem, né? Aquela história de que a gente não leva nada dessa vida a não ser a nossa evolução intelectual e moral, que falamos lá no início, né? Então, trabalhemos tanto para conhecer, para aprender, né? Estudar, como estamos fazendo aqui nessa noite em conjunto, e também, principalmente, para dar aquele salto no lado moral. E isso é um estudo particular de cada um. Cada um tem que olhar dentro de si. Sabemos os ensinamentos de Jesus quais são, qual é a lei dele, resumida, né? No amor ao próximo como a si mesmo, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo, etc. E trabalhar nisso, né? Isso é o fundamental do fundamental. Tem um terceiro pontinho que ele fala no capítulo, que é a questão da realeza de Jesus, né? Dentro do diálogo dele lá com Pilatos, e ele pergunta, então você é rei e tal, ele fala, meu reino é deste mundo, mas né, tem uma questão, mas vamos parar para analisar. Jesus, a gente que é espírita, sabe que quem é Jesus, entre aspas, né? É o Espírito perfeito, que é o responsável pelo nosso planeta, ou seja, por todos nós, né? E aí não importa se você está encarnado, desencarnado, e desencarnado, quem já estudou um pouco sabe que existem vários níveis, né? Desde os umbralinos lá, que são os mais densos, o pessoal que ainda está na ignorância, na escuridão, está mais preso lá, né? Procurando, lutando para evoluir, está ainda mais no início da caminhada, você vai subindo para níveis mais, que é tudo energia, né? Níveis energéticos, espirituais mais evoluídos, né? O nosso lar, etc. Tudo aquilo tem uma explicação bastante boa sobre isso tudo. Jesus é, entre aspas, o chefe disso tudo. Então, apesar no Evangelho, quando ele responde Pilatos, ele fala assim, meu reino não é deste mundo, na verdade, o reino dele é de todos. É do mundo no sentido mais amplo possível, é do mundo em todos os seus níveis, inclusive aqui, né? Então, ele não é rei só lá, não, ele é rei aqui também, né? Então, para finalizar, eu vou só ler o item 7, que eu acho que o item 7 ele resume tudo isso que a gente falou, né, desse capítulo, né? Ele fala assim, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, aí já pensando na vida eterna, mas com penas eternas, céu e inferno, etc. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo, um pequeno elo, no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador, quer dizer, está no meio do caminho. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. É tão bonito, né, gente, isso? Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres.
Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazer-o conhecido. É a terceira revelação, que é o Espiritismo. É isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Agradeço a oportunidade, espero que eu tenha conseguido também. Estamos falando tanto aqui de falar, de conseguir alcançar, conseguir passar a mensagem, e eu sei que às vezes eu sou meio, talvez fale um pouco, não seja tão simples na minha maneira de falar, e às vezes pode prejudicar. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo. Nós agradecemos, Gustavo, acho que todos conseguiram acompanhar, né, as reflexões, agradecemos a sua boa vontade em aceitar o nosso convite e, como sempre, queridos irmãos e irmãs, convidamos a todos para, durante essa semana, trabalho de casa. Vamos lembrar da escola aí. Trabalho de casa. Né? É o convite para ler durante a semana. Pode ler aos pouquinhos, um pouquinho cada dia, até quarta-feira que vem, dá bastante tempo, né? O capítulo 2 do Evangelho, que foi o tema do estudo. O tema do estudo foi o próprio título do capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo. É um capítulo bem pequenininho. Acho que o menor capítulo que tem no Evangelho é esse, o capítulo 2, eu acho. E vai falar exatamente como o Gustavo falou, né, sobre a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, uma realeza terrestre, enfim, reflexões acerca, né, da vida espiritual, da vida material. E a mensagem do Cristo. Então, muito obrigado, Gustavo, e o convite fica feito para que durante essa semana nós possamos ler aí devagarinho e refletir, né, lembrando do que o nosso irmão trouxe na noite de hoje, o texto, né, do Evangelho mesmo. Então, agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ir adiante. Depois você vê, Gustavo, lá no chat, o pessoal comentando. Nós vamos passar agora para o nosso momento de irradiação, né? Nós não fazemos a prece dos desencarnados, mas fazemos a irradiação e, naturalmente, os amigos espirituais vão retirar os fluidos necessários para levar para o tratamento também dos nossos irmãos desencarnados. A gente fica imaginando que, mesmo que seja dessa forma virtual, quantos irmãos eram levados para assistir, desencarnados, que eram levados para assistir às reuniões na nossa casa. Eles não são trazidos aqui para a nossa casa pessoal, né? A casa de cada um de nós. Mas eu tenho certeza que eles devem estar lá, por exemplo, com base na nossa própria casa, e os estudos que estão sendo feitos, eles assistem de lá. Nós não estamos assistindo aqui pelo computador? Vamos imaginar que um aparelho muito melhor, com uma tela muito maior, com um áudio incrível, né? Está sendo levada para eles. Né? Quantos irmãos estão no estado, né? Estão desencarnados, mas ainda muito próximo aqui à nossa vida terrena. Então, eles também ouvem o estudo, é como se eles fossem assistir à palestra. Então, eles provavelmente estão lá na nossa casa física, né? Lá na congregação, e estão ouvindo através de aparelhos muito sensíveis, incríveis, de uma resolução que a gente ainda não tem na Terra, né? Ainda vai criar, né? Primeiro se cria lá, nós copiamos o que está no mundo espiritual. E eles também ouviram o estudo e vão receber, acompanhando a prece, né? Eles também recebem o tratamento, o acolhimento, o amparo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos agora para esse momento de irradiação, em que vamos nos lembrar do nosso lar, da nossa casa, dos nossos entes queridos, aqueles que nós sabemos estão adoecidos, nós mesmos, enfim. Vamos convidar a todos para, nesse momento,
respirar calmos e tranquilamente, Vamos pensar em Deus, Pai amado, amoroso e bom. E vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Pai, por tudo que já recebemos até esse momento, a oportunidade do estudo, das reflexões, aquilo que vamos levar, Senhor, para a nossa vida, incorporando tudo que aprendemos, refletimos, para a vivência diária. E pedimos, Senhor, nesse momento, o amparo dos trabalhadores espirituais que agem em seu nome, Pai, para que cada lar, cada um de nós que aqui estamos, receba essa visita amorosa, carinhosa, atenciosa dos trabalhadores do bem. Que eles possam vir até o nosso lar e nós abrirmos a porta dos nossos corações, dos nossos pensamentos para recebê-los, para receber o tratamento, a limpeza, a inspiração. Que sejam abençoados nossos alimentos, nossas águas, nossos medicamentos, cada cantinho do nosso lar receba essa fluidificação, essa limpeza fluídica. E se houver algum irmão necessitado de amparo, já desencarnado, nesse nosso ambiente doméstico, que ele possa ser recambiado para o tratamento, para o cuidado que ele precisa, necessita e merece, como filho de Deus, cada um de nós somos. Igualmente, Senhor, ampara os lares dos nossos entes queridos. Talvez não os abracemos há tanto tempo. Envolve-os, protege-os. O que desejamos para nós, desejamos para eles. Nossos parentes, nossos amigos, amores. Ó Senhor, visita os lares de cada ser humano na Terra, inclusive aqueles que não têm lares, Senhor, que estão pelas ruas, na militância, às vezes envolvido com os vícios de toda sorte. Ó Pai, envolve nesse momento cada coração, onde quer que esteja, trazendo coragem, fé, esperança, que possa sentir cada ser humano nesse momento um abraço amoroso, carinhoso, de muita fraternidade, e que sintam que não estão sozinhos nunca. Obrigado, Pai, e que nesse momento a terra inteira receba essa fluidificação de saúde, de muita saúde, de muito amor, de muita paz, de muita luz, de muito bem. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, hoje até estamos cedo, né? Vamos nos encaminhando para o encerramento do nosso encontro. E, Márcia, vai ser lido o boletim agora? Vou pedir a Márcia que faça a leitura do boletim da nossa casa e depois nós vamos para a prece de encerramento. Boa noite. Olha, é importante, não haverá sessão pública durante o Carnaval. Então, as sessões de segunda, terça e quarta-feira estão canceladas. Mas, em contrapartida, nós temos o ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, e que será realizado este ano de forma virtual, pelo Zoom, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. Podem se inscrever enviando um e-mail para dij@cfp.org.br ou aderindo àquele grupo de WhatsApp que está disponível no cartaz de divulgação e que nós colocamos agora aí no bate-papo. Tá? Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem este acolhimento podem entrar em contato com um dos atendentes no horário e telefone informado numa tabela que nós estamos divulgando
nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Quem quiser pode acessar o site, que é o www.cfp.org.br, Pandemia e Atendimento Fraterno. E para o Lar de Francisco, nossos idosos precisam de médico de qualquer especialidade. E a gente agradece também a doação de gás, algodão, atadura, pomadas Dersane, fraldas geriátricas e tamanho G da Big Frau e luvas de látex tamanhos M e G. Roupa íntima, G e EG, feminina e masculina, esparadrapo micropore. As entregas podem ser feitas na congregação ou no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Muito obrigada. Queridos irmãos e irmãs, então, lembrando que é encontro da família espírita, mas não precisa a sua família toda se inscrever. Você tem disponibilidade de 2 horinhas, 3 às 5, confere, Marta? De 3 às 5 em 3 dias, ou pelo menos na maior parte desses dias, então se inscreve você. Você e seu marido ou sua esposa, se inscrevem os 2. Enfim, pode ser sozinha, só você? Pode ser só você. Pode convidar alguém? Pode convidar alguém, tá bom? Depois que se inscreve, tem um pequeno questionário, e isso é importante porque, embora seja de forma virtual, mas vai ser dividido em salas virtuais. É tão interessante a divisão em salas virtuais. Não sei se vocês já foram divididas. A gente já fez o teste, que vão participar do ENEP, colaborar lá no ENEP também. Aí, de repente, fala assim, olha, vocês vão para a sala virtual. Aí, tchum, a gente é mandada para uma sala, né? A gente aceita entrar e um grupinho vão separando em salas virtuais para ficar menor essa nossa conversa, mais intimista, não é palestra, é uma pequena reunião, todo mundo pode falar, tem um tema que vai ser desenvolvido, há toda ali uma estrutura, tá bom? Vai ser muito gostoso, muito bom, mas tem vagas limitadas, porque a gente tem limite para esse número de coordenadores para cada uma dessas salas, tá bom? Então, fica o convite. O link é clicável, já conferi aqui, tá? Quiser ir direto para o grupo, é só clicar aqui depois que nós acabarmos aqui no chat, e o link já é clicável e vai direto para lá. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos encaminhando para a nossa prece de encerramento. Eu pedi ao Humberto Mirabelli para fazer a nossa prece e vamos acompanhar com os nossos pensamentos e sentimentos. Boa noite a todos, queridos irmãos. Nesse momento eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos, para nesse momento tão importante dessa reunião, nós ofertarmos ao nosso querido Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, a Francisco de Paula, a nossa gratidão por esse momento que estamos aqui reunidos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Pai querido e amado, por essa oportunidade, Senhor. Nesses momentos tão difíceis que passamos, podermos, Senhor, através da tecnologia, nos reunirmos e conectarmos os nossos pensamentos, corações, em direção ao Cristo, em direção a essa luz que recebemos. Nos unirmos aqui nesse momento também, Senhor, em pensamento, como se estivéssemos na nossa querida e amada casa espírita, casa de Francisco de Paula. Por isso te agradecemos muito, Senhor. Agradecemos também muito, Pai, ao estudo do nosso querido irmão Gustavo, falando de um tema tão importante, que possamos, Senhor, trazer essa luz, trazer esse conhecimento, colocarmos, Senhor, em cada segundo, em cada minuto dos nossos dias, que possamos também, Pai, estarmos juntos aqui na próxima semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, querido Mestre. Muito obrigado, Francisco de Paula. Obrigado também aos nossos guias e mentores, esses irmãos tão queridos, tão próximos a nós, nos ajudam tanto nessa caminhada.
que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agradecemos ao nosso irmão Humberto pela prece de encerramento. E então, queridos irmãos e irmãs, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, nosso querido patrono e mentor da nossa casa, que possamos dar como encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que todos tenham uma excelente semana, fiquem bem, fiquem em paz. Graças a Deus.